Oi, gente. Parece que eu estava adivinhando na live de ontem, não é? Se vocês não lembram o que eu falei na live de ontem, eu disse, respondendo a pergunta sobre a ajuda de Israel, eu disse, olha, se eles tiverem equipamentos com tecnologia mais avançada que a nossa, e que isso justifique a ajuda, seria bom. Mas, ao que parece, esse não é o caso, se trata mais de uma questão política. Isso foi o que eu disse na live, antes de ter as informações completas, mas uma especulação, digamos, bem provável. Que foi o que eu disse. Olha as palavras que eu disse. Parece. Eu fui muito cuidadoso na live de ontem. Pois bem, agora eu estou com a reportagem aqui, que vou colocar na descrição para vocês darem uma olhada, com alguns depoimentos que parece que reforçam essa impressão que eu tive. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular, discutindo filmes, séries, jogos do ponto de vista político ou filosófico. Bem, vamos ver aqui. Essa reportagem começa dizendo que a ajuda que o presidente Jair Bolsonaro obteve de Israel para encontrar os corpos da tragédia crime do Vale em Brumadinho pode ser apenas um factoide. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Minas, Eduardo Ângelo, tá colocando o nome dele aqui, Eduardo Ângelo, os equipamentos trazidos por militares israelenses, abre aspas, não são efetivos para esse tipo de desastre. O ministro de Israel se pronunciou a respeito das dificuldades que eles tiveram. O imagiador que eles têm pegam apenas corpos quentes. E todos os corpos na região são frios. Então esse já é um equipamento ineficiente. Os equipamentos trazidos de Israel para Brumadinho não são efetivos para esse tipo de desastre, disse o comandante das operações de resgate, o tenente-coronel Eduardo Ângelo. Olha só que coisa, né? O militar reconheceu que o detector de imagem poderia ser ineficaz para a localização de sobreviventes, pois capta o calor humano. Porém, nenhum sobrevivente foi localizado pelas buscas nas últimas 48 horas. O que constitui a imagem é a temperatura. Quando a temperatura está homogênea, é como se não houvesse nada no solo. Pois é, gente. E aí eu fiquei pensando, as pessoas estavam me perguntando, e essa ajuda de Israel, e essa coisa com Israel? Bem, gente, eu tenho um vídeo que eu vou preparar explicando isso aí, mas isso tem a ver, lamentavelmente, com uma concepção evangélica que me envergonha até dizer, é uma crença no fim do mundo, a crença no apocalipse, e que faz os evangélicos dos Estados Unidos, e os daqui estão só copiando, defenderem ardorosamente Israel, porque eles acham que o fim do mundo começa por lá, num lugar chamado Meguido. Enfim, é um negócio, parece uma teoria de conspiração, e é deles, só que como tem gente que acredita em teoria da conspiração e age como se teoria da conspiração fosse real, vide o Olavo de Carvalho, que indica ministros, e tem ministro agora das Relações Exteriores e ministro da Educação que subscreve teoria da conspiração. Nós estamos num mundo agora em que a gente tem que levar em conta as teorias da conspiração, não pela sua realidade, porque elas não têm evidências e tudo que a gente sabe, mas porque elas produzem ações políticas no mundo real. Então, essa coisa com Israel, um dos componentes que leva a essa ligação é esse. O outro componente é porque o Netanyahu e a extrema-direita está no poder em Israel e Bolsonaro está buscando apoio no pessoal de extrema-direita do mundo, no Trump, no Netanyahu, no cara lá da Hungria, enfim, né? Em outros da extrema-direita nacionalista, né? O Salvini na Itália, a Le Pen lá na França, só que a Le Pen já deu uma cortada no Bolsonaro feia, né? Vamos ver se eles vão se reaproximar. Mas aí eu me lembrei da coisa da dessalinização, porque o pessoal estava falando muito sobre que Israel, que tem um projeto de dessalinização importante lá em Tel Aviv, que Israel ajudaria e muito no Brasil, no Nordeste, resolver o problema da seca através da dessalinização. Mas aí eu me lembrei que o Brasil já tem projeto de dessalinização há muito tempo. E será que os nossos são tão ruins?
essa foi a minha hipótese inicial. Deve ser que a tecnologia deles é tão melhor e mais barata que faria sentido absorver, não é? Pelo menos foi o que eu pensei. Mas aí eu fui... Mas como eu não fico só no que eu penso e eu vou atrás das fontes, eu achei uma reportagem, né, do professor Dr. Kepler França, né, que colocou o seguinte, foi feita uma análise sobre isso. Equipamentos para retirar o sal da água, tornando-a potável para o consumo humano, foram desenvolvidos por pesquisadores na Universidade Federal de Campina Grande, em Pernambuco. Em média, eles custam de 16 a 28 mil reais para atender uma população de até 10 mil pessoas. Olha, menos de 30 mil reais para atender uma população de 10 mil pessoas me parece bem razoável. A variação do valor acontece porque são vários modelos de equipamentos, como explicou o coordenador de Engenharia Química da UFCG e do Laboratório de Referência em Dessalinização, o Kepler França. Foi o cara que foi consultado para falar sobre isso daí, em entrevista para o UOL. Ele deu uma entrevista para o UOL explicando a questão dos equipamentos e tal, que não é uma coisa exatamente simples, que tem um grau de complexidade técnico grande, e por isso a variação de preço também é grande, ok? Temos a dessalinização por processos térmicos, por energia solar, através de destilação, por compressão de vapor, de membrana, que é a mais utilizada mundialmente, que vem sendo utilizada em comunidades, e também temos novos caminhos, como a membrana cerâmica, que nós da UFCG desenvolvemos. Ou seja, a gente tem uma tecnologia original brasileira, desenvolvida por uma Universidade Federal do Brasil. Beleza? Vamos seguir. A título de comparação, o projeto piloto que o governo Bolsonaro propõe em parceria com Israel foi cotado em 75 milhões de reais. Será que não dava para investir esse dinheiro em melhorar as pesquisas que já existem e nas universidades federais, que já tem projetos, já tem formas, e viabilizar os projetos que nós já temos para expandir? Será que não seria mais barato e iria desenvolver tecnologia e o sistema de educação superior brasileiro, assim como comunidades aqui no Brasil? Só uma indagação. Assim, me parece óbvio, mas enfim, vamos seguir. França, o Kepler França, destaca que nos últimos 30 anos foram instalados entre 3.500 a 4.000 dessalinizadores para atender a região nordestina. Como muitos foram instalados há décadas, é preciso fazer um levantamento para saber o número exato dos equipamentos que ainda funcionam, porque alguns deles podem não estar funcionando e eles podem ser modernizados, então é necessário investimento no sistema que nós temos e podemos aprimorar. E por que a gente vai comprar de Israel isso daí? Tendo daqui e podendo desenvolver uma tecnologia nossa para nós vendermos para o exterior. Por que não desenvolver a nossa tecnologia e vender ela para o exterior? E, enfim, aprimorar e ser um polo de desenvolvimento tecnológico em dessalinização, em energia solar? Será que nós temos que ser eternamente colônia? Né? Dependentes dos outros? Vamos lá. Precisamos melhorar, óbvio, mas o que precisamos é de mais investimento do governo federal e dos órgãos de fomento para incentivar cientistas a desenvolver tecnologias e deixar de comprar membranas dos gringos, porque isso deixa mais caro o sistema. Nossa, professor Kepler França, você tirou as palavras da minha boca, eu acabei de citar o que ele disse. Poderia ser mais claro do que isso? Não. Kepler França, nome fantástico, adorei. Salienta que os equipamentos desenvolvidos em Israel não trazem novidades tecnológicas que justifiquem a troca do que vem sendo produzido no Brasil, que, como vantagens, está mais alinhado à realidade local. Ou seja, os nossos equipamentos estão mais adequados para a nossa realidade, que é diferente de Israel, e o processo deles seria ainda por cima mais caro. Né? A proposta de Bolsonaro para suprir a demanda por água potável do Nordeste brasileiro vem sofrendo alguns questionamentos. Pelo Twitter, o engenheiro Luiz Guilherme Prado levantou algumas questões. Por que Bolsonaro não considera, abre aspas, por que Bolsonaro não considera reduzir custos, mapear o sistema atual, investir em manutenção, em capacitação de cientistas e profissionais brasileiros? Por que não cota com asiáticos e latino-americanos, que também fazem sistemas mais baratos? Excelentes indagações, engenheiro Luiz Guilherme Prado.
Investir em brasileiros me parece uma ideia melhor. É muito bom sim o interesse em levar um item essencial como água a todos os brasileiros, mas podemos alcançar esse objetivo com o uso inteligente da verba pública. Caso contrário, parece que nosso interesse maior é apenas comprar equipamentos caros de Israel como manobra política. Nossa, Guilherme, você falou exatamente o que eu disse, mas com mais propriedade. Obrigado pela contribuição aqui, engenheiro Luiz Guilherme Prado, que entende do assunto, é um especialista nisso. Em uma matéria assinada pela repórter Cida de Oliveira, da RBA, o sociólogo Antônio Barbosa, um dos coordenadores da articulação no Seminário Brasileiro, avalia que o projeto de Bolsonaro abre caminho para a privatização da água. As empresas farão distribuição e depois vão mandar a fatura da cobrança de prestação do serviço. Pois é, gente, o sociólogo Antônio Barbosa diz o seguinte, que isso levaria à privatização da água com certeza, que chegaria muito cara, porque para além do processo de dessalinização, é preciso o processo de transporte para levar água às casas e a agricultura familiar, que está espalhada por todo o semiárido, pontua. No esquema israelense, são instaladas verdadeiras usinas de dessalinização, de onde a água potável terá que ser distribuída. Então, agora eu entendi. Bolsonaro associado com Paulo Guedes, que é o esquema israelense para privatizar a água. Pronto, está resolvido o problema. A água agora vai ser fonte de lucro de grandes empresas israelenses no Brasil. Entendi. Vocês apoiam isso? Eu penso diferente. Ficou claro no vídeo, não é? Acho que não preciso dizer muito o que é que eu penso exatamente sobre isso daqui, porque é um verdadeiro absurdo. E aqueles que diziam que essa parceria com Israel traria enormes frutos e tal, já está deixando claro para mim que era muito mais vantajoso, mais barato, melhor para o desenvolvimento nacional, mais adequado para pensar no Brasil, investir nas pesquisas desenvolvidas pelas universidades federais brasileiras, em projetos que já estão em atuação e que podem ser aprimorados com dinheiro público. Seria mais barato, mais eficaz e melhor para os brasileiros. Mas eu acho que Bolsonaro e a bancada evangélica está mais interessada em firmar uma aliança com Israel e futuramente caminhar para a privatização da água no semiárido. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos aí. E os equipamentos trazidos para tentar cuidar do crime ambiental da Vale, vocês viram, né? Não servem para nada. Enfim, esse é o Brasil. Esse é o novo normal. Se vocês estão tão revoltados quanto eu peço que vocês divulguem esse vídeo, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal e tentem propagar, porque a gente precisa fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. E dê uma checada nos links na descrição. Tá certo, gente? Se vocês gostam do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever, compartilhar, dar um like e divulgar, que é muito importante para mim. Só reiterando e repetindo, porque realmente é importante. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.